Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana e eu vou estar dando continuidade no assunto a respeito de poluição terrestre. Bom, e agora nessa aula a gente vai estar dando foco a respeito de algumas características que são ecologicamente muito importantes para os solos. Bom, pessoal, então a gente viu primeiramente como é a formação do solo, os horizontes dele. E com isso, né, as características elas são importantes para a gente ter um estudo melhor a respeito da forma como manusear o solo e tudo mais, e também até no aspecto científico. E com isso a gente identifica muitas coisas. Então, a primeira característica que eu gostaria de mencionar seria quanto à cor do solo. Essa característica ela é muito mais perceptível e ela denomina e identifica os solos. Nos termos gerais, a gente pode dizer, assim, apesar que a figura ela está bem assim sintetizada quanto às principais cores dos solos, mas no quesito geral, os solos que possuem a coloração mais escura eles são associados à presença de matéria orgânica em decomposição em teor elevado. Quando nós vemos solos avermelhados, significa, pode ter um sinal de que há uma presença de óxidos de ferro e de solos, a característica de serem solos bem drenados. As cores que são acinzentadas já são de solos que eles se encontram em baixadas. E também indica que são solos um pouco mais encharcados. Então, principalmente a gente vê cores acinzentadas, principalmente em ambientes redutores como manguezais e marismas. A outra característica que eu gostaria de mencionar seria quanto à questão da textura ou granulometria do solo. E basicamente essa característica o significado dela é a proporção das partículas de dimensões distintas, ou seja, tamanhos distintos, que compõem o solo. E, basicamente, a gente consegue quantificar a granulometria quando a gente passa o solo por peneiras que possuam malhas de diferentes dimensões. E, com isso, determinando o peso das parcelas que são retidas de cada uma dessas peneiras. E esse peso ele é basicamente representado na forma de gráficos de curvas granulométricas. E, por exemplo, eu mostro esse gráfico aqui, que é o de curvas granulométricas. Basicamente, essa característica ela é a base da classificação mais conhecida dos solos. Então, muitas vezes a gente já ouviu falar sobre argila, silt e areia, e basicamente a gente está vendo isso nessa figura. E também a textura e a granulometria, elas explicam algumas propriedades físicas e químicas dos solos. Outras características que eu gostaria de mencionar seria quanto à questão da estrutura. A estrutura, basicamente, é o modo pelo qual as partículas do solo elas se arranjam em agregados ou torrões. E também, quando a gente encontra produtos da decomposição de matéria orgânica no solo, junto também com, obviamente, os componentes minerais, como o óxido de ferro e também as frações argilosas, esses fatores são alguns dos que promovem a agregação das partículas. A umidade e o ressecamento, eles já vão originar os torrões de solo, do solo, com tamanhos e formas variados e características também variadas. Então, aí está basicamente um resumo das características, isso varia de literatura para literatura. Então, por exemplo, aí a gente vê a granular, colunar, prismática, os blocos e laminar. A granular, basicamente, são quando os grãos eles são esféricos ou arredondados. O angular seria
que seria com as faces planas e dimensões aproximadamente iguais. Então, a gente vê isso, por exemplo, na colunar e nos blocos. A laminar, que já é quando as faces são planas e as dimensões horizontais são bem maiores. E prismático é quando as faces são planas e a dimensão vertical é bem maior. A estrutura ela depende do grau de adesão e coesão das partículas durante o processo do intemperismo. E a estrutura ela basicamente afeta a porosidade do solo, que no caso significaria, né, a distribuição e o tamanho dos poros, né, essa porosidade do solo. E, consequentemente, influencia a próxima característica que eu vou explicar, que seria a consistência do solo. A consistência ela seria o comportamento mecânico, a capacidade de resistir, né, de resistência do solo, num esforço destinado a romper ele, né, romper o solo. Então, a consistência ela reflete as forças de coesão e de aderência que estão presentes nos solos em diferentes graus de umidade. Então, a umidade ela vai ser bem relevante para isso. Basicamente, o que seria a coesão? Seria a força de atração na interface líquido-líquido ocorrendo entre as partículas sólidas revestidas de películas líquidas, e ela é proporcional à tensão superficial do líquido e inversamente proporcional ao diâmetro das partículas sólidas. A aderência já seria a força de atração na interface sólido-líquido e ocorre entre as partículas sólidas quando algumas elas estão revestidas por películas líquidas e outras não, ou entre partículas sólidas revestidas por películas líquidas e a superfície seca de objetos estranhos ao solo. Então, essa característica, a gente pode avaliar ela pressionando, né, pegando uma parte do solo e pressionando entre os dedos, como até a gente vê a figura aí mencionando, né, as características que seriam solo solto, friável, firme e muito firme. As outras características que eu gostaria de mencionar seria quanto à questão da composição. A gente teve uma aula especificamente, né, foi a primeira aula, a respeito da composição do solo. E pessoal, como eu mencionei, a composição do solo ela varia muito de lugar para lugar devido também a diversos fatores, como eu já mencionei. A questão do clima, a questão do tipo de relevo que esse ambiente está localizado, os organismos, e entre outros fatores. Então, já adentrando um pouquinho mais especificamente, na questão dos elementos minerais, a gente percebe a argila participando dessa fração. A argila ela é a parcela ativa da fração mineral. Por quê? Porque ela cedia fenômenos de trocas de íons que são determinantes para a fertilidade do solo. Enquanto que as frações que são mais grossas, elas já asseguram características como a drenabilidade, a permeabilidade, na verdade não são características, são propriedades do solo. Então, dele ser drenável, de ser permeável, a aeração, que ela é requerida para o equilíbrio água e ar, que é exigido pela fotossíntese, especificamente da parte da fotossíntese, quando há a captação dos nutrientes em solução por meio da pressão osmótica nas raízes. E também da respiração existente de organismos que estejam habitando esse solo. Também a gente viu que o solo ele tem uma parcela, né, uma porção orgânica, de matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, quando ela é decomposta, ela forma o humus, que é essencial para a fertilidade do solo. A matéria orgânica ela também tem a função de reter nutrientes e água.
e, além disso, ela atenua a nocividade de alguns elementos minerais sobre as plantas. Então, contaminantes orgânicos que estejam presentes, a matéria orgânica ela pode reter isso. E quando a gente vê as partículas de menores dimensões presentes na fração argilosa, assim como a matéria orgânica também, alguns óxidos, quer dizer, desculpa, gente, pode apresentar as cargas elétricas. E a partir, né, dessas cargas elétricas, a gente vai determinar uma outra característica e última que eu vou mencionar nessa aula, que seria a capacidade de troca iônica do solo. E basicamente, as cargas elétricas, basicamente essa característica é definida quando as cargas elétricas elas têm o papel nas trocas químicas entre as partículas sólidas e a solução aquosa que esteja presente no solo. E aí, nesse processo de interação, pode repelir ou absorver íons e radicais. Então, por exemplo, se há um excesso da carga negativa, o solo ele é um grande trocador de cátions e essa troca de cátions, essa propriedade, ela é medida pela capacidade de troca catiônica, também mencionando a sigla CTC. Capacidade de troca catiônica é o quanto que o solo consegue trocar cátions, a capacidade dele. Mas se há um excesso da carga positiva, então a gente mede essa capacidade do solo pela propriedade da capacidade de troca aniônica, que é o CTA. Quando a gente observa solos que tenham a capacidade de troca catiônica elevada, a gente percebe que estes solos eles retêm nutrientes essenciais às plantas. Então, por exemplo, cálcio, potássio, magnésio são extremamente essenciais para a sobrevivência das plantas. E justamente nesses solos de capacidade de troca catiônica alta, não há a retenção de ânions, como nitratos e cloretos, né, que quando se tem que no caso, né, esses ânions são elevados se há a alta capacidade de troca aniônica, ou seja, o CTA. Se há se o CTA ele é alto, então a gente pode ver que os ânions eles podem passar livremente para as águas do lençol freático. Consequentemente, os ânions, pessoal, são relacionados aos contaminantes. E, consequentemente, se esses contaminantes, esses esses ânions passarem para a água, para o lençol freático, isso pode causar contaminação e comprometimento da qualidade ambiental das águas. Então, pessoal, era basicamente essas as características que eu gostaria de ter abordado com vocês. São 6 características. Existem outras características, como pH do solo. Então, assim, gente, essas são as que eu considerei mais relevantes para passar para vocês. Então, caso vocês queiram investigar mais características, fiquem à vontade. E qualquer dúvida de uma das características que eu expliquei, podem deixar aqui nos comentários do vídeo. E qualquer coisa também vocês podem entrar em contato comigo. Eu agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço em cada um e até a próxima aula, gente. Valeu!